Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson, de Educação Física, com o tema hoje Jogos Eletrônicos. Mas para você entender melhor sobre os jogos eletrônicos, como que ele foi incluído nos dias atuais na educação física, precisamos lembrar lá atrás como que foi a evolução nos dias atuais, a evolução do homem para essas práticas corporais. Antigamente, as habilidades que eles tinham eram habilidades de sobrevivência, onde eles aprenderam a saltar, a correr, a pular, a nadar, a arremessar. Tudo isso era habilidade de sobrevivência. E se você for parar para pensar, hoje em dia, tudo que eu falei, essas habilidades de sobrevivência, é os esportes que a gente conhecemos hoje, como arremesso de peso, arremesso de dardo, a natação, as corridas com obstáculos, os saltos, salto em vara, salto com obstáculos. Com isso, é, eles faziam essas práticas sem saber o motivo, só para sobreviver. Com o conhecimento e a evolução do mundo, foram criados essas manifestações, essas habilidades para fins esportivas e para até mesmo fins de para lazer, uns fins próprios ali. Foram criados os Jogos Olímpicos na Roma, para ver quem era o melhor nas modalidades, onde buscavam o melhor de cada cidade e competiam ali no Coliseu, onde viam entre todas o melhor da cidade e viam o melhor da região. Então, com isso, foram desenvolvidos as lutas por conta dessas habilidades no Coliseu, onde foi a luta dos gladiadores. E se você for parar, vai estudar um pouco dessa luta, essa luta sangrenta, você vai ver que é muito parecido com a esgrima que a gente conhece hoje, que é utilizado com um e um adversário, você e o adversário, onde você tem que ficar na posição com a espada apontada para o seu adversário e você tem que fazer os movimentos de acrobacia para acertar a sua espada no oponente, marcando um ponto. E essa esgrima é a evolução dessa luta dos gladiadores daquela época. Uma luta super sangrenta, e hoje em dia é um esporte educativo também. Mas com isso tudo, foram desenvolvidos, foram elaborados, foram criados pelos professores e estudiosos da educação física, do movimento do corpo, as manifestações. Foram classificadas 3 manifestações na educação física, que é o de performance, onde é o atleta de alto rendimento, de alto nível, aquele que a gente pode observar na televisão, que busca o campeonato, a competição, o troféu, o primeiro lugar. Essa é a manifestação de performance, alto rendimento. Tem a manifestação também de participação, que é a ginástica, o coletivo, um ajuda o outro, sem os fins competitivos. Os fins que para ajudar o companheirismo e também a manifestação de educação. A educação se integra mais nas escolas, como que a gente pode perceber hoje, a perspectiva dos alunos nos dias atuais são que tem os jogos, tem os esportes nas escolas, como o segundo tempo, que é um esporte onde junta as salas, outros colégios, e os alunos competem para ver os alunos da melhor escola no futebol, no handebol, no basquete, e nos esportes em gerais. Isso é um esporte, mas é um esporte educacional, onde nesses esportes o que é respeitado é as regras, o companheirismo e o competitivismo, mas nem tanto, priorizando mais a coletividade de você com o seu adversário. As perspectivas também, vamos falar um pouquinho também delas, que era muito importante para a educação física, que as crianças foram criados os aparelhos eletrônicos,
e as crianças não estão usufruindo de boa maneira esses meios eletrônicos, essas coisas tecnológicas. Eles estão usando para fins impróprios, apenas para passar tempo, não para bens educacionais e não para atividade física. Mas aí você está me perguntando aí de casa, me questionando, o que os jogos eletrônicos têm na atividade física? Qual que é o movimento que o jogo eletrônico nos dá para virar jogos eletrônicos na educação física? O que tem a performance, o rendimento, o condicionamento físico? Porque para ser um esporte precisa ter um condicionamento físico. E a gente vai falar do esporte, do jogo. O jogo, ele pode ser um esporte. Tem o jogo que é de tênis de mesa, que é um jogo, mas com o condicionamento físico que você precisa ter para andar para um lado da mesa ou andar para o outro lado, para catar a bolinha, para sacar, para defender. É um jogo, mas porém também é um esporte. Mas o esporte, ele não é um jogo, ele não pode ser um jogo. Porque o esporte é sempre de um rendimento que precisa de um condicionamento físico. E se você for parar para analisar, o jogo do xadrez é um jogo e não é um esporte. Então, o jogo pode ser um esporte, mas o esporte não pode ser um jogo. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Com isso, as crianças, elas foram usando essa tecnologia de mau uso, os professores vendo que isso é normal, as crianças vão nascendo, o mundo vai sendo desenvolvido. E para usar essa tecnologia a favor da educação e do ensino, foram criados jogos que precisam de um condicionamento físico. Um jogo onde você precisa se mexer, você precisa ter a diversão, a coordenação motora, socialização. E também, claro, é um passatempo, não deixa de ser um passatempo, uma diversão também, mas é por fins educacional. Como um jogo, muitos por aí têm. Os jogos eletrônicos precisa de um videogame, precisa de uma televisão, um celular, um tablet, precisa. Mas esses meios, esses aparelhos tecnológicos, eles nos dão um movimento para a gente repetir e fazer o movimento. Então, mesmo sendo um aparelho eletrônico, não deixa da gente fazer a atividade física, entenderam? Como assim? A gente tem vários tipos de jogos. E se você não tem um jogo de alta tecnologia, como o Xbox, você pode ver no celular vídeo tem o Just Dance, que é para você dançar, se mexer, o condicionamento físico da dança, as modalidades de dança, que o jogo vai falando os passos, o vídeo vai falando os passos, e você vai seguindo. Não deixa de ser um jogo eletrônico. E eu vou passar para vocês um exemplo de Just Dance, que vai ser para dança, porém tem tênis, tem yoga, tem vários tipos. Aqui o jogo vai mostrando os que você tem que seguir, o passo, a flechinha, ó, mexendo, rotacionando o braço, descendo. E esse é o seu personagem do jogo. O jogo, ele traz vetores de movimento, onde você movimenta e o jogo, lá no jogo, na televisão, faz o movimento que você fez, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima aula.